Nossa, gente, muito interessante escutar sobre o processo criativo de vocês. É um tema que me interessa muito. Me encanta como é algo que todos nós compartilhamos, mas que ao mesmo tempo é muito único para cada pessoa. Então, gostei muito de escutar como é para vocês. E queria saber quais são as principais dificuldades que vocês encontram nesse processo. Cara, eu acho que às vezes é muita tribulação de coisas pra fazer no dia a dia. Eu acho que isso atrapalha um pouco, não ter tempo, assim. Eu tenho muita dificuldade com barulho também. Eu moro numa rua muito movimentada, então eu só consigo produzir com calma de madrugada. E aí, às vezes é complicado ficar até 3, 4 da manhã produzindo. E também, como eu falei antes, na outra pergunta, né, as coisas que eu pinto vêm muito dos meus sentimentos, né? E tenho todo esse processo de tentar entender o que eu tô sentindo para conseguir transformar em arte. E às vezes eu só não consigo, e aí eu tenho que aceitar isso, que tem umas coisas que não dá para entender mesmo, e não tem problema, sabe? Mas acho que a gente também acaba se pressionando um pouco para estar sempre produzindo, né? Eu acho que a sociedade hoje em dia, né, o capitalismo é assim, a gente tem uma noção de que tem que estar sempre produzindo, e se a gente ficar tentando operar por essa lógica com uma coisa tão intuitiva e do coração, que é a arte, né, fica complicado, mas acho que acaba acontecendo com muitos artistas, assim, que eu já conversei, que a gente sente que tem que estar o tempo todo sendo produtivo, fazendo algo, mas não dá, tipo, tem horas que a gente tem só que aceitar que é pra ficar um pouco parado, para as coisas, pra gente entender melhor as coisas e quando conseguir produzir direito depois, né? Não fazer as coisas no meio de atribulação, então eu tento sempre me organizar nesse sentido, assim, porque senão acaba se tornando uma dificuldade, assim, e um peso, tipo, um incômodo na nossa cabeça também, né, no nosso pensamento. Acho que é mais isso, assim. Às vezes também, se eu não estiver convivendo muito com outras pessoas ou não estiver tendo momentos para reparar no que está acontecendo à minha volta, eu também tenho dificuldade de conseguir ter inspiração para produzir. Então, acho que geralmente quando eu tô tendo muito movimento assim no dia a dia, de experimentar coisas novas também, eu acabo sentindo coisas novas e tendo mais inspiração para produzir. E aí, geralmente, se eu tiver com o dia a dia muito parado, dificulta um pouco essa produção. Acho que é muito semelhante esse processo de escrita. Obviamente, algumas coisas estão acontecendo e que me mobiliza para a escrita. Eu acho que tá quase que quase não, é uma forma de sublimar realmente, assim. Seja questões pessoais, geralmente mas não somente, mas tudo que está à minha volta, assim. É quase que ao me reunir com, ou estar com outros e outros poetas, nos saraus de periferia, que é tudo antes do isolamento social. Alguns saraus de periferia estão voltando aqui na cidade de Fortaleza. E até o microfone aberto, o mic aberto, é uma espécie de oração, de reza, né? Uma coisa é escrever, outra coisa é recitar, é recitar o que escreveu. No meu caso, eu escrevo, né? Mas existem poetas que não escrevem. E esse movimento, por que eu estou falando isso? Que esse movimento parece que ele é uma semente que acaba que naquele momento muitas vezes se desdobra, por assim dizer, em outras poemas. E isso é um exemplo de então quase que não existe uma programação, né? Um momento de parar quando é mais como se fosse um instante de realmente de sublimação, de colocar em algum lugar aquela poema. Então eu substituiria a dificuldade por necessidade, assim, nesse sentido. Muito mais pensando que somos seres de fronteira. Então, há naturalmente, para a maioria de nós, um alvo nas nossas costas. E muitas formas de nos matar. Então, a arte, para mim, acaba sendo que a arte ou a poema acaba sendo um momento de teimosia pela vida. Insistir na vida, né? Então, ao mesmo tempo, é esse jogo, né, de como não se tornar tão visível o que eu faço, o que eu escrevo. A visibilidade também é uma armadilha, né? A gente sabe. Então, acho que talvez trilhar uma poética da opacidade
seria o desafio, né? Eu acho que é muito mais inventar uma poética como uma espécie de arma enquanto eu escrevo, enquanto eu caminho, logo em seguida eu apagar. Acho que é quase que borrar o que foi borrado, é escrever e apagar esse gesto, se a gente for pensar. Em outras palavras, esse talvez é não ser totalmente compreendida, capturada, enclausurada, porque a nossa poesia, como é que eu posso dizer? Eu acho que nossa poesia, ela não é feudo, ela não é feudo de ninguém, ela não é propriedade, ela não pertence nem a nós mesmos, né? Então, é muito mais nesse sentido que eu penso talvez não muitas dificuldades, mas as necessidades, nessa teimosia pela vida, realmente. Ai, incrível. Assim, eu vou escutando vocês, né, ouvindo a resposta, e eu já vou sentindo, sabe, a estética, a poesia na própria resposta de falar quais são os desafios. Eu sinto um lirismo, assim, de vocês, muito, muito bacana. E aí, pensando nessas questões, assim, da prática, que a Gabi falou, e um pouquinho dessa questão da necessidade que o Rômulo trouxe, né? Como é que é a relação da arte como um trabalho, assim? Socialmente, é uma coisa que eu acho errôneo, discordo totalmente, mas socialmente, né, tem essa ideia que a arte não é uma forma válida de profissão, é o fazer por fazer, mas não é uma profissão em questão, né? Discordo, mas há pessoas que a gente acaba escutando esse tipo de comentário, né? E eu queria saber de vocês, então, pensando na própria resposta anterior, como é que é essa relação de trabalhar com a arte e de ao mesmo tempo ser algo que emana de vocês, que faz parte da essência em questão, essa dualidade, não sei nem se é dualidade, mas queria entender um pouquinho a opinião de vocês. Cara, eu acho que são poucas as coisas assim que, tipo assim, quando você pega uma coisa que você ama e pensa, vou trabalhar com isso porque eu amo isso. E acho que às vezes a gente acaba gostando menos dessa coisa quando trabalha com isso, né? Mas comigo foi muito o contrário. Eu comecei a gostar mais porque eu fiquei muito feliz em ver que tinha como eu ganhar dinheiro com isso, que tinha possibilidades, né, na profissão, assim, no sentido de editais que você pode concorrer, exposições que você pode fazer, leilões que você pode participar, né, e realmente não é fácil para nenhum artista, assim, lógico que alguns têm mais privilégios que outros e acabam tendo algumas facilidades por conta disso, mas realmente uma área muito, muito complicada, mas também, de novo, a questão da necessidade, né, que a gente tinha falado antes, é uma necessidade que a gente tem de fazer isso e, tipo, meio que é uma coisa pra mim, assim, que vai muito além do trabalho, sabe? Tipo, é muito antes de eu pensar em trabalho e independente de eu estar ganhando dinheiro com isso ou não, eu vou continuar fazendo porque é a necessidade, tipo, a gente tem que fazer algo com essas coisas que estão dentro da gente, com essas coisas que a gente vê no dia a dia. E realmente eu acho que é uma profissão, assim, como muitas que precisa que a sociedade tenha outra visão, assim, que realmente valorize, porque é cultura, né? Tipo, está produzindo cultura. Assim como música, como teatro, a gente está produzindo cultura, escrevendo, desenhando, pintando. Então, tipo, a gente está construindo também uma cultura brasileira. Quando você é um artista brasileiro produzindo uma cultura LGBT, uma cultura trans, uma cultura negra, por exemplo, né, como é o meu caso. Então, acho que a partir do momento que as pessoas começarem a perceber mais isso, elas começariam a valorizar mais e também a partir do momento que perceberem que cultura é uma necessidade e cultura está sempre acontecendo, né? Tipo, acho que tem até um documentário do Gilberto Gil que ele fala sobre isso, sobre a cultura ser uma necessidade vital. Ele até compara com cesta básica, assim, porque é uma coisa que tá sempre acontecendo e a gente precisa muito. Então, acho que é isso, assim, acho que é mais questão de ter um investimento na cultura, né, por parte dos governantes e também a cabeça das pessoas mudar nesse sentido e não ficar desvalorizando as profissões dos outros e tal. Na verdade, assim, me vem algumas perguntas, né? Inventar a palavra aberta, ou podemos reformular, que é como em um lugar fechado inventar uma pintura, uma poética, enfim, quais expressões ou gestos que a gente chama de, genericamente talvez, de arte, como em um lugar fechado inventar o que a gente inventa, né? Esse lugar fechado eu estou muito mais me referindo ao todo, ao tudo, né? É impossível viver a revelia, não é a revelia, né? Mas é impossível escapar, pronto, escapar dos efeitos e de tudo que significa
estruturalmente e relacionalmente o capitalismo, né? E as suas estruturas que são estruturas raciais, de gênero e de sexualidade, que produz toda uma gama de violências que está contra os nossos corpos, né? Então eu fico pensando como habitar é um espaço branco. E lembrando que habitar não significa pertencer. Acho que essa pergunta para nós, artistas, não artistas, né, antipoetas, enfim, é muito cara. Como habitar um espaço branco, como não se vender, né? E eu acho que eu gosto muito de uma frase de dois pensadores, inclusive um deles é poeta, Fred Moten e Stefan Harney. Eles dizem algo muito incrível que eu acho que talvez caiba aqui nessa questão. Eles dizem assim: enquanto eu corro para inventar uma arma e alcanço essa arma, eu continuo a correr para largá-la. Então, como inventar uma arma, uma poética, e não ser fixado, né? E não virar completamente uma mercadoria, embora nós a todo instante transitamos entre o objeto, a mercadoria e até mesmo o descarte, né? Então, uma das poetas que eu mais admiro no Brasil, sem dúvidas, foi Carolina Maria de Jesus. E ela é quem melhor nos ensina sobre essa antipoética do despejo, ou essa poética do despacho, né? Contra uma política do despejo. Então, seria ser poeta, apesar de, a revelia de, a despeito de sem romantismo. Não se trata aqui de romancear, mas como realmente a gente consegue ganhar o nosso pão, né? Ser reconhecido, enfim. E esse reconhecimento ele não se constitui por completo uma armadilha ou um armadilhamento, né? A nossa própria armadilha. Enfim, tem muito mais coisas aí, mas é isso, assim. A arte brasileira, de modo geral, arte periférica, a arte, né, das regiões, assim, sempre tem essa sensação de que, e aí pegando essa questão da necessidade, né, dessa necessidade vital que a Gabi trouxe, também complementando essa questão que o Romulo trouxe, eu tenho a sensação de que é sempre muito dual, não sei, eu sempre fico com essa sensação, sabe? A gente precisa reafirmar, trazer à tona as coisas e é mostrar um Brasil, né, que é totalmente desigual, né, totalmente, as realidades são opostas e essa é a cultura, né? Um emaranhado assim de questões e muitas, muitos pontos. Fico refletindo com as falas de vocês. Muito bom. Vocês diriam que existe assim diferença na arte que vocês criam para vocês mesmos, para a arte que vocês criam para o público? Como que vocês fazem para conciliar algo que é tão pessoal com o trabalho, né? A Gabi até comentou um pouco sobre uma pressão que existe para estar sempre sendo produtivo. Vocês podem comentar um pouquinho sobre isso? Eu vejo muita diferença, mas no sentido de não exatamente como eu construo aquela arte, mas o que eu vou fazer com ela depois, né? Porque às vezes eu produzo uma arte e aí eu penso, ok, isso é pro público, então eu vou poder vender e tal, vender a tela original, etc. Mas tem outras que não tem como, que eu quero na minha casa, que eu preciso ficar olhando com frequência, que às vezes eu passo alguma mensagem que sou eu que preciso visualizar, sabe? E aí, às vezes alguém vem querer comprar e eu fico tipo, meu Deus, não tenho a menor condição, eu preciso disso aqui comigo. Mas eu acho que antes eu fazia muito pensando no que as pessoas iam achar, pensando nesse sentido de uma produção constante, né? Tipo, eu tenho que estar sempre postando no Instagram, toda semana, mas isso... Aí eu percebi que não era natural, né? Tinha semanas que eu simplesmente não conseguia produzir nada, que eu não ia ficar produzindo artes que fossem só para as pessoas gostarem, né? Tinha que ser alguma coisa sincera que fosse para mim também, que não fosse só exterior, mas também alguma coisa que eu precisasse. Então acho que é mais essa diferença, assim, e foi uma coisa que eu fui modificando na minha produção mesmo, de me colocar mais como centro, sabe? Tipo, ok, eu vou vender essa peça, mas antes ela tem que vir para mim e ficar um pouco comigo, eu tenho que sentir tudo que eu tenho que sentir em relação a ela, e depois posso passar para frente. Então, acho que é mais essa diferença, assim, para mim. Bem, eu ainda não publiquei nenhum livro, assim, de poemas, né?
embora tenha muitos poemas, eu ainda não publiquei ainda. Acho que, enfim. Mas, assim, nunca publiquei um livro, mas eu publiquei poemas em diferentes antologias, né? Antologias. Então, acaba que eu nunca ganhei dinheiro diretamente com as minhas poemas. Talvez indiretamente, né? Sendo convidado para alguns espaços ou mesa. Até porque a minha, enfim, a minha renda, por assim dizer, a forma que eu ganho um dinheiro para sobreviver é muito mais no campo da pesquisa, da educação, né? E a poema ou a poética, ela não se aparta de mim porque ela me constitui e está ali, né? Juntos na minha vida. Então, diria que sim, né? Se a gente for pensar, se eu penso a poema como pensamento, como produção de pensamento, então eu diria que a poética e a poema elas me sustentam, né? Nesse sentido, no sentido do trabalho, né? No sentido de, enfim. Mas eu penso que não tem como encomendá-la. No caso, a poema não tem como encomendá-la assim. Alguém tinha, poderia fazer um poema? Não consigo conceber essa ideia, né? De encomendar um poema. Precisamos resistir à objetificação, né? Então, acaba que é muito mais, de alguma forma, a gente acaba dizendo que não estamos à venda. Nesse sentido de que, por não estar à venda, porque não tem como encomendá-la, né? No caso da poesia, não tem como encomendá-la. E aí eu acho que isso se estende a toda a arte, porque o gesto de criar é o gesto da vida, né? Então, há uma medida. Eu acho que cada um de nós sabe a medida e quando isso é pensado, sobretudo a partir da vida e da existência, não individual, mas coletiva, a gente vai medindo e vai pesando, né? Para causar ainda cada vez mais estrago ou rasura, ou enfim, esse desejo pelo fim deste mundo, como foi dado a conhecer, né? Que é um mundo extremamente violento que já acabou. Realmente muito importante nessa resistência. Achei muito interessante que vocês trouxeram a mercantilização da arte e espero que você publique logo um livro. Estou ansiosa para ler quando sair. E eu queria perguntar também, gente, vocês trouxeram algumas falas, trabalhos de outros artistas. Quais vocês diriam que são as principais referências de artes e de artistas que inspiram vocês?